Olá, meus caros. Vamos trazendo aí a Santa Isa Reis confessando o seu pecado. Vamos ouvir ela aí, irmão. Com os amigos que fazem da oração, de fato, armas espirituais para vencer toda adversidade. Eu venho orando de forma específica para que Deus me dê discernimento, me dê clareza sobre a minha postura e as melhores decisões diante de tudo que vem acontecendo com a minha vida nesses últimos meses, especificamente dezembro de 2021. Bom, gente, eu tenho algumas coisas para falar com vocês e eu até anotei aqui, porque para mim não cair no erro de me empolgar ou esquecer coisas que de fato são... Lembrando que, por conta desse caso, eu tive um vídeo censurado. Foi removido pelo YouTube, segundo o que dizia por ordem judicial. Uma fala do Agenor Duque, falando que ela tinha pulado a cerca. E agora ela está confessando aqui. Em dezembro, eu venho sendo surpreendida por uma enxurrada de matérias. Enxurrada mesmo. Assim, assuntos que me deixaram bem pensivas. Eu consegui assistir por alguns isso vídeos. Que o marido deixou dela. Né? Dá até nojo. Traição. Porque, infelizmente, não é? São muitos ruídos, são muitas falas, diante de coisas que realmente é verdade e diante de uma enxurrada de coisas que não é verdade. São situações que eu gostaria muito de ter a minha vida comum e as coisas de pessoas comuns, né? Que passam os seus dilemas, os seus... Agora tem que saber quem que é o filho, resolvidas lá, na esfera quem que é o pai. A maioria de vocês aqui. Mas, infelizmente, algumas coisas tomaram proporções... Se todos são do gel... tanto aqui como fora. E hoje eu vim aqui para deixar claro o necessário. Diante de tudo, diante de coisas que disseram e eu não disse, diante de coisas que acham que sabem sobre mim, os meus filhos têm sido desrespeitados, os meus amigos têm sido desrespeitados e eles não merecem isso. Justamente porque eles, de fato, eles sabem as razões, os motivos e as circunstâncias de algumas coisas que me aconteceram. E eles merecem respeito. Bom, eu quero dizer para vocês que eu vou fazer 40 anos de idade. Devo ter uns 5 anos de fé. Eu não me lembro agora, mas eu acho que é quase isso. E eu aprendi que um erro não é uma vida errada. O erro não me define. Eu tô aqui para dizer para vocês que eu, de fato, tive um momento muito ruim. E que não há méritos. Mas eu vou dizer a você, com toda tranquilidade, embasado no evangelho quem é que não lembra verdadeiro. Daquele vídeo que eu fiz? Olha, pecou. Eu errei. Eu falhei. Mas é embasada nesse evangelho verdadeiro. De que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É que eu estou aqui. Eu decidi trilhar o caminho do arrependimento, literalmente. Eu confessei, eu saí daquele estado. Confessei ao Senhor Jesus. Na época eu me sentei com meu ex-marido. Coloquei diante dele o que tinha acontecido e os fatos que lhe cabiam. A verdade que ele merecia. E entre nós dois, né, o pedido foi que eu não levasse a público. Será que o santo homem de Deus é o Samuel Mariano? Eu, como sempre, Ricardão aí? todos os meus líderes desde o início da minha Ricardão. fé, que de repente podem assistir esse vídeo e eles sabem do que eu estou dizendo. Eu sempre busquei o caminho da confissão e do arrependimento diante das coisas mais simples e as mais complexas. E eu fiz isso. Só falta a família do santo homem de Deus confessar. Todos eles estão confessando aí. Reuni no ministério local da igreja que pastoreávamos, eu confessei o que de fato fiz e pedi perdão à igreja ali representada deles. Tá certo, é isso mesmo. Eu trilhei o caminho da cura e da restauração. Eu trilhei o caminho do arrependimento e da verdade. Eu quero dizer para vocês que nada justifica a minha ação de todos os motivos existentes para o que aconteceu por detrás dos bastidores da minha vida. Quero dizer a vocês
você que eu não fiquei no lugar da queda. Eu me levantei de lá. Eu me levantei de lá e eu não estou mais lá. Hoje, eu estou usando esse momento aqui para dizer que não há mais peso de condenação sobre mim, porque eu coloquei no Evangelho da cruz a base da minha fé e da minha caminhada. Eu me vi exatamente como aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus. Ela foi lançada ali. E quem estava armado com pedras nas mãos dizia que ela tinha que morrer. Mas a fala de Jesus a defendeu do juízo e da morte. Porque ele é o justo juiz. Ele é advogado. Sim, eu me senti como aquela mulher ali jogada. E uma turma armada que ainda está preparada para me sepultar. Mas a palavra de Jesus qual foi? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem dentre vocês estiverem com mãos limpas, sem pecados, joga. Jesus foi na consciência deles, que tinham ali as suas demandas armazenadas, porque não foram expostas. Não quer dizer que não eram reais, eles reconhecem, não estou tendo a minha vida exposta como a dela, mas eu tenho as minhas demandas. A começar da escala dos mais velhos até os mais jovens, foram jogando as pedras e se retirando. E ela ficou aos pés daquele que levanta e que restaura. É onde eu estou agora. Eu estou aos pés do Cristo que eu creio. Da nova chance. Perdoa, regenera e dá nova que eu, apesar de todas as perseguições, porque já qualifica um crime o que está acontecendo nas mídias, dentro da nossa legislação, crime de perseguição. Quero dizer a vocês que, independente de tudo isso que está acontecendo, eu desfruto da paz de Deus e do amor de Deus sendo derramado na minha vida, através da vida dos meus filhos. Eles que receberam todas as informações e detalhes sobre tudo que envolve a nossa vida. Eles que ouviram da minha boca, precisavam ouvir. E que, acima de tudo, convivem comigo. E sabe o que foi que eu ouvi do meu filho mais velho, na presença de testemunhas? Mãe, o seu momento ruim não define quem a senhora é pra gente. Sabe o que eu ouvi do meu filho do meio? Essa semana, quando eu me sentei, você disse que viria a público. Mãe, eu não tenho vergonha da senhora. E vocês. O amor dos meus filhos é como esse sol que me aquece nesses dias de inverno que parece que não vai passar nunca. Eles sabem que não tem uma mãe perfeita, mas que eles têm uma mãe de verdade. E o que eu estou vivendo dentro da minha casa é impagável. Eu vejo a graça de Jesus sendo revelada a mim através da igreja que eu faço parte, da denominação que eu faço parte, através da vida dos meus apóstolos, César e Bispa Tati Belucci. E o ministério local que me ama, me discipula, cuida de mim e dos meus filhos, me confrontou às vezes que foi necessário e que me deram todo o apoio para me vir aqui e falar com vocês. Eu quero dizer que eu vejo a graça e o amor de Jesus sendo derramado na minha vida através dos meus amigos, que têm sido leais a mim, que de forma corajosa têm estado ao meu lado, e têm sofrido ataques por estarem comigo, por conhecerem as minhas fragilidades e me amarem assim mesmo. Eu não tenho palavras. Eu amo vocês. Eu quero dizer para vocês que daqui para frente eu retomo minha vida e deixo tudo isso para trás. Eu conheço um Deus lindo que me levantou do pó lá no dia da minha queda. Ele me colocou de pé aqui novamente. Eu quero dizer para vocês que tem levantado as matérias e a vocês que estão munindo essas pessoas de matérias com verdades e inverdades. Eu quero dizer a todos vocês que expuseram os meus filhos, porque tudo que eu tenho feito é protegê-los de todos esses fatores. Eu quero dizer que diante de toda essa exposição, né, mesmo porque foram ações intimidatórias, usaram as fotos e fizeram comparações, quero dizer a vocês que eu
junto com os meus advogados, temos tomado todas as medidas cabíveis para que isso seja resolvido da forma e da altura que deve ser resolvido, juridicamente. Os advogados estão tomando todas as devidas, os meios legais de inquérito policial e ações indenizatórias, medidas que devem ser tomadas. Bom, obrigada a todos vocês que intercedem por mim, que não abrem mão da minha alma, que como samaritanos têm remédio para me curar. Eu tenho desfrutado disso ao longo dos anos. Eu quero dizer a todos vocês que eu sigo a minha vida em Cristo no meu ministério, servindo aos meus filhos, à igreja local e aonde me convidarem, com esse passado resolvido, encerrado, perdoado. Eu digo a vocês que eu encerro aqui todo e qualquer assunto em torno disso. Eu sigo em paz, amando o Jesus que me colocou de pé e que deu a chance de continuar. Gente, olhem por mim. Aqueles que quiserem permanecer aqui, apesar de tudo que eu disse, Deus abençoe. E aos que não suportam me ver perdoada e seguindo, vão em paz. E me deixem em paz. Olhem por mim, tá? Um beijo, gente. E fiquem crentes. Pois é. Essa é Isa Reis, nessa sexta-feira da Paixão de Cristo, confessando o seu pecado. E sirva de lição para muitos aí que estão encobrindo seus pecados, que não têm coragem de revelar, famílias que sabem dos pecados dos seus entes queridos, dos seus líderes, seus pastores, vão revelar os pecados. Porque essa culpa vai reinar sobre vocês. Veja bem, a própria Isa Reis disse que tinha combinado com o marido que não ia contar nada até que se resolvesse tudo, o divórcio. No entanto, ela criou coragem e confessou tudo. Ela falou sobre o pecado, que muitos por aí têm vergonha de falar. Mas se são pregadores, se gostam de arrotar a santidade, não pode, de maneira alguma, continuar com uma coisa dessa. Se você pegar pregações antigas da Isa Reis, você vai ver que ela arrota a santidade à beça. Sim. Isa Reis era considerada aí a grandona do mundo gospel. Para quem não sabe também, foi ela que pediu uma ordem judicial. Ela viu meu vídeo e meu vídeo foi bloqueado de uma ordem judicial pelo YouTube. Inclusive, nessa live aí, ela diz que viu alguns vídeos e algumas fotos. No fundo, eu coloquei um vídeo de uma foto dela aí, de outras fotografias dela, curtindo uma praia e falando sobre a questão dos usos e costumes dela que mudou. E teve aquele que eu falei do adultério com base naquilo que o pastor, líder da Plenitude, o senhor Agenor Duque, falou que ele não olhou para o boato que teria ocorrido, que ela tinha traído o marido com Samuel Mariano. E agora confessa que pecou. E qual foi o pecado dela? Ela não diz o nome do pecado, mas tudo indica que foi o adultério. E por isso que motivou, ensejou a separação ou o divórcio do Gelde, pastor Gelde. Que na época, quando eu comentei também do Gelde, eu não sabia de muitas coisas e saiu nos noticiários que ele teria sido culpado, que ele teria traído ela, quando na realidade era o contrário. Ou tudo pinta que fosse, ou que é, ou que seja o contrário. Agora, digamos, se realmente ela está confessando aí, será que é verdade, então, aquilo que estão dizendo, que ela teve um filho ou uma filha fora do casamento? E que pode ser do Samuel Mariano, ou de um outro homem, que também dizem por aí. A primeira pessoa que eu vi comentar sobre esse
fato foi o Hélito Matos, ele até comentou no meu canal, e ele trouxe muitas informações que, olha, realmente bateram ao ponto dela confessar aí. As fontes dele foram fortes. Agora, parece que deu. Ela mesma disse que não quer voltar atrás e que o que ela está confessando é para passar uma borracha, é para curar a ferida semelhante. Eu quero só comentar, não vou jogar pedras nela, porque pelo menos essa atitude nobre de uma pessoa cristã ela fez, de confessar. Outros vão dizer assim, mas ela só confessou porque muitos canais começaram a comentar porque ela foi pressionada. Não sei, talvez a consciência começar. E quem ainda tem um pouquinho de temor de Deus, ainda que peque grandemente, ele vai se humilhar e vai alcançar misericórdia. Como diz a palavra, aquele que se humilha alcança misericórdia. Agora, o que com esse caso a gente aprende? Que não existe santos nesse meio gospel. Que esse meio gospel é a mesma coisa que o meio secular. Essas gente ditas cristãs são iguais aos ímpios, ou podem ser iguais aos ímpios. Todos estão suscetíveis a erros e falhas. E que aquela máxima que os evangélicos são santos e os outros não são, é balela, é conversa para boi dormir. E que aquela máxima que todos são santos, às vezes virando até quase deuses na terra, sendo idolatrados, isso não procede, isso não é do evangelho. Vamos acordar um pouco. Eu ainda quero crer e ter fé, ou ter fé, porque é difícil, que a sacrossanta Sagrada Família tome a atitude da Isa Reis e confesse o pecado do pai deles, já que o senhor, em vida, não confessou diante da igreja, no máximo, como alguns me disseram, ou para a família, ou para os diretores, mas para a igreja, no geral, não foi confessado, como a Isa Reis fez agora, veio a público na sua rede social, no seu Instagram, e confessou. E nós temos a prova, o fruto do pecado do santo homem de Deus, que está ali a imagem e semelhança dele. E não há de dizer que não é. Porque quem não deve, não teme. Se não é, faça um teste de DNA e fregue na minha cara. E fregue na cara de todo mundo. Mas um teste de DNA verídico, verdadeiro. E depois não venha com mimimi, com trololó de perseguição. Porque quem são os verdadeiros perseguidores são esses da família do Santo Homem de Deus. Porque eu fui o único canal que recebi represália dessa gente por falar a verdade, sendo contra a hipocrisia, sendo contra a safadeza dessa gente toda. Custa se humilhar? Isso é para mim? Não, é para Deus. Por que se humilhar? Por que confessar? Por que mostrar que a filha é filha? Primeiramente, que ele é uma pessoa, foi uma pessoa pública. Segundo, que um homem de Deus jamais pode esconder qualquer coisa diante do povo, não esconde diante de Deus. Terceiro, para acabar com esse fanatismo, essa idolatria e mostrar que o homem, mesmo sendo temente a Deus, é falho, assim como o rei Davi foi e pecou. Porque o pecado de Davi foi revelado. O pecado de Davi todo mundo sabe. E do Davi Miranda, por que ninguém sabe? Por que não confesso? Ele é outro Davi? Não. Ele tem que ser que nem o rei Davi, porque senão no céu não entra. E a família tem esse dever. Eu não sei como que vai proceder a questão processual que processando, mas vocês podem crer que lá no momento da audiência eu vou estar falando desse assunto. Vou estar falando. Não mandei me processar. E não é sobre isso que me processaram. Me processaram por uma outra coisa, que tem a ver com dinheiro, né? Porque quando fala em dinheiro, eles nem dão bola na questão do adultério. Eles dão a bola no dinheiro.
Pois é, mas o pregador Valmor, isso era o que o santo dizia, né? Onde abundou o pecado superior, abundou a graça. Ele já estava confessando diretamente nas pregações dele, principalmente aí nas últimas, no fim da vida dele. Santo só existe o Senhor Jesus Cristo, é verdade. Olá, irmão. Eu comento sobre Davi Santão da EPDS, caiu o brolo. Querido, eu tenho um vídeo aqui no canal que, por graças a algumas pessoas, eu tive o privilégio de ter o contato com o Caio Fábio, e o Caio Fábio deu a versão dele. Está no canal. Procura aí que tá. E por pouco o Caio Fábio também não censurou o meu próprio vídeo, porque ficou combinado que não era para vazar. Mas eu só coloquei o trecho que ele dizia que não sabia de nada que prosseguia. Ok? Então, eu já fui fundo demais nesse assunto. E tem a verdade ali, é inegável. Eles só tiram de vez toda a dúvida com o teste do DNA. E ainda, não é só o teste do DNA, não. Porque eles podem manipular o teste do DNA. Um teste de DNA verdadeiro por via judicial, e que o perito, que vai fazer o teste do DNA seja imparcial, não seja contratado pela família, não seja em clínica paga, perdão. É claro, se fosse um coitado de um obreiro, se fosse um coitado de um obreiro da Santa, se hoje não teria sido excluído. Sim, não só excluído, envergonhados, os irmãos da congregação pequena estariam falando uma série de loucuras, impropérios. Claro. Se não. Se fosse eu, por exemplo, né? Meu Deus do céu. Eu saí da instituição sem roubar, sem adulterar, sem enganar, falo o que falo de mim por aí. Imagina se eu saio aí com 40 filhos, né? De tudo quanto é tipo de mulher por aí. Então, quem não acompanhou aí, até porque o Caio tem as falhas dele, mas ele é uma pessoa acessível. E eu acho que é o vídeo que fala... Caio fala alguma coisa assim, né, que tem lá a manifestação. Estou tendo algumas travações. Enfim, deve estar esse vídeo. Eu acho que eu encontrei o vídeo aqui. Ó. Tem muitas pessoas que não sabem, né? Não acompanharam a saga aqui no canal. Aqui, ó. Tá baixo, né? Desculpa não poder te ajudar. Ouviram? O que ele disse? Então é isso. Um caso encerrado, o caso dessa Isa Reis. Nós temos mais casos de adultério. O caso da Isa Reis é o seguinte, ainda não foi encerrado por completo, porque ela confessou. Agora falta saber se realmente ela teve um filho que não é, ou uma filha que não é do Geldo, do marido, e quem seja o pai, se ela tem essa filha ou esse filho fora de casamento. Seria o Samuel Mariano, seria o outro. Porque se for constatado que foi um adultério, que ela teve um filho ou uma filha fora do casamento, e, por exemplo, for o próprio Samuel Mariano, é mais outro adultério, mais uma confirmação de outro adultério. Isa Reis e Samuel, porque ambos são casados, ou a Isa, o Samuel ainda é. Se for, né? Não estou aqui afirmando nada. Agora, esse Samuel Mariano tem uma safadeza grande e não confessa nada. A não ser quando ele está meio doido, manda uns áudios aí para alguém, vaza. Ótimo. E eu recebi, pasmem vocês, só que eu não posso estar adiantando, não sei se eu vou conseguir, esse caso é muito difícil. Eu estou recebendo casos, acho que talvez por conta da repercussão
discussão do outro caso, muitas pessoas começaram a me trazer outras informações de outros casos de adultério no mundo gospel. Eu estou com um agora que eu vou aguardar, mas se for verdade, é mais um escândalo de um grande homem de Deus. Não tem nada a ver com a santa lá, não, mas é um grande homem de Deus, boiadeiro. É, o santo boiadeiro, já deve saber que seja o santo boiadeiro, ou o chapeludo pode estar aí uma novinha, né? Mas vamos analisar. Você imagina só, né? Eu particularmente, eu não, veja bem o que eu vou dizer, eu não me escandalizo, mas com nenhum líder religioso famoso da nata gospel, se for revelado algum pecadão deles, eu não me escandalizo. Se aparecer do R.R. Soares, que ele tem um filho, uma filha fora de casamento, o Edir Macedo, o Aldemir Santiago, a Gelo Duque, sei lá, essa gente toda famosa aí, eu já estou assim, tranquilo. Agora, os fãs, né? Os fãs ficam doidos. Os fãs só sabem falar, por exemplo, do Caio Fábio. O Caio Fábio confessou o pecado dele. E o Caio Fábio não teve filho fora de casamento. Se tivesse, creio eu que ia. E creio eu que ia confessar. Nessa parte eu admiro o Caio Fábio. Ainda que tem algumas coisas que eu discuto de ponto doutrinário, mas nessa parte eu admiro o cara. E fora a inteligência dele, que é um camarada muito sábio. Então, você vê, isso aí é o mundo evangélico. Que os apedeutas incautos, ignorantes, acham que tem Deus lá, ou que esses líderes são deuses, ou que tem que congregar numa igreja maldita, como essas que andam por aí, congregar no meio desses adúlteros, ladrões, roubadores, enganadores, não dá. Sim, eu já vi todos os vídeos do Caio Fábio referente ao santo. Tá? Então você vê que não dá, meus caros. Certa feita eu estava vendo uma live antiga que eu nunca tinha visto, do pastor Moabel, que tem um pastor dos Estados Unidos, tem um canal aí, que era muito amigo do pastor Moabel, está postando esses vídeos antigos. E lá o pastor Moabel, uma pessoa sábia também, e que defendia até a Igreja Assembleia de Deus, não saiu da Assembleia de Deus, mas compreendia os erros da Assembleia de Deus e de demais igrejas. Ele disse o seguinte: quando o escritor aos Hebreus, que não foi Paulo que escreveu, foi um escritor, poderia ser Paulo, mas não se sabe ao certo, disse que deveriam os cristãos congregar, não fugir ou não deixar a congregação, era uma outra construção, um outro pensamento. O escritor dos aos Hebreus não imaginava que a igreja era 2000 anos. Não imaginava que a igreja cristã ia virar essa loucura que está virando aí. Não. Naquele tempo, naquela igreja primitiva, a configuração do elo era outra. A congregação era maravilhosa. Nenhum irmão passava necessidade. Existia amor fraternal, união, uma só fé, um só amor, um só batismo. Existia unidade, unanimidade. Existia verdadeiramente adoração a Deus. Teocentrismo, Deus no centro, não antropocentrismo, o homem no centro. Dos cultos. Existia teolatria, se aqui a gente pode dizer assim, ou seja, adoração a Deus mesmo. E não antropolatria ao homem. Não. Então, fugir daquela congregação era até um pecado mesmo, porque era uma congregação de Deus. Agora, hoje em dia, você fica dentro de determinadas congregações, não são todas, mas a maioria, é a mesma coisa que está cultuando um culto ao homem ou ao diabo. É a mesma coisa que está, às vezes, num prostíbulo ou numa balada gospel.
ou qualquer coisa pior aí, um bar, ou o que for. Olha o que estão fazendo com a casa de Deus. Sim, irmão, eu tinha que comentar, eu recebi o vídeo, você sobre o adultério no Mato Grosso, do marido que pegou sua mulher, pastora, com o pastor, o bispo no motel, viu no canal do André Capado. Sim, eu recebi um vídeo do irmão Wilson me mostrando isso aí. Eu não fiz o comentário porque estava com problema técnico, eu queria fazer umas outras coisas aqui no canal, não consegui. Então, eu não postei, viralizou, sim, o homem chamando o camarada de desgraçado, falando uma série de coisas, mas veja bem, a mulher teve culpa. Porque quando um não quer, dois não faz. Você vê o homem filma a mulher, sai, para. Quer dizer que ela estava gostando daquilo. E o outro era pastor. É o talarico gospel. O que é o talarico? O talarico é aquele que sabe que a mulher é casada e ele vai e quer copular com a mulher casada. Agora nós temos o mendigo talarico e temos também o próprio mundo gospel dos talaricos, os talaricos do mundo gospel. Eu nem sei de onde surgiu essa expressão. É um termo de cujo próprio significado é pejorativo, ou tem de cunho, ou é de cunho pejorativo, pois indica que o homem que é um fura-olho, é o claro também que existe entre mulheres, é o sujeito, aquele que conquista a mulher que está em relacionamento com seus amigos, é o talarico. E assim existe também o próprio contrário, a mulher, né? Que pega o marido da amiga, aquela coisa, a talarica. E agora nós temos os talaricos gospel e as talaricas gospel. Ou você acha que não existe também mulher dita de Deus que rouba marido de homem? Eu recebi já comentários aí no canal, pessoas relatando que perdeu o marido por uma conhecida ou amiga. Tem a ver, até parece que eu estou vendo aqui a origem da música do Zeca Pagodinho, Talarico, Ladrão de Mulher. Eu não falo mais com talarico, talarico roubou minha mulher. É uma gíria. A origem é bem antiga, seria de uma família do sul da Itália, ilustre de nobreza clara e comprovada, chamada Talarigo, ou Talarico, com residência, a princípio em Cantazaro, Catanzaro, e Nápoles. Essa linhagem, ao longo dos séculos, teve destaque com muitas figuras de renome. Horácio, Otário de Catanzaro, em 1563, tal. Então é a origem aí dessa palavra, que pode significar poder nobre, por outro lado. Ou também pode significar senhor do vale. É o talarico. Olha, existe... para bispa? Não, né? Para bispo, sim. A Isa Reis era bispa, missionária, né? O marido dela era bispo. A mulher do Valdemir Santiago diz que é bispa. Não sei se a Isa Reis era chamada bispa. Eu não acompanho muito esse mundo gospel. Quando eu vou acompanhar, só acontece esses escândalos aí. Não, bispo na Bíblia tem. O bispo é o presbítero. Presbítero, bispo. Tem um outro também que quer dizer a mesma coisa. Ancião. Ancião, bispo e presbítero é a mesma coisa. A palavra presbítero quer dizer bispo, ancião. É o cargo maior, inclusive.
pastor nem é falado muito na Bíblia como um cargo, é mais como uma liderança necessariamente. Olha o que o irmão está falando aqui. Aqui na minha cidade, em Itararé, é assim que fala, né? Itararé. São Paulo veio até a polícia numa briga de mulheres por homem da IPDA, deprimente. O camarada era o disputadão, né? Não é só nessa igreja, não, em todas as instituições. Estamos vendo aí Isa Reis, famosa no gospel aqui no Instagram, vamos ver quanto que ela tem aqui no Instagram. 1 milhão de seguidores, 1 milhão quase meio. 1 milhão e 400 mil seguidores. O vídeo que ela confessou já tem 13 mil visualizações. Não sei se aqui aparece. Oi, gente. Shalom. Shalom, Paz shalom. a todos. Aqui não sei se fala, não fala a hora. Mas foi hoje, provavelmente. Isso aqui no outro canto fala a hora aqui. Acho que não. Há 2 horas atrás ela fez essa live, esse vídeo. 2 horas atrás, ou seja, agora é 21h16, provavelmente às 7 horas da noite, 19 horas da noite. E hoje, dia 15 de abril de 2022. Eu já estou tão adiantado que eu disse que dia 15, hoje era dia 16. Então, dia 16 de amanhã, retificando, dia 16 do sábado de aleluia. Sim, não é nenhuma novidade que tem mais hoje em dia. Até na Santa Igreja, que a gente não imaginava que tivesse, esses casos teve. Não, e o que mais me incomoda é a hipocrisia, é o fingimento, é parecer que... Eu vou dizer uma coisa. A primeira vez que eu descobri que os santos estavam em pecado foi o próprio Davi Filho que falou comigo, via MSN. Ele me contou tudo, como eu já disse naquele vídeo. Foi uma pessoa humilde no meu modo de pensar, porque eu era anônimo, precisava ele estar falando, mas falou. E foi o único dessa família. O irmão dele, ele só disse que andou no mundo, mas ele não disse que teve filhos fora de casa, que caiu. A irmã deles também não nada, que caiu. Não tem a coragem da Isa Reis de revelar, só quer aparecer como santo e pedir dinheiro. O pai deles incentivou eles à porneia. Porque se esse caso é verídico, que tudo indica que seja, principalmente pela imagem e semelhança da moça, suposta filha, foi ele que incentivou os filhos, porque, veja bem, o caso teria ocorrido há mais de 30 anos atrás. Não sei, pode ser que ela gravou outro dia, mas me parece que está postada 2 horas atrás. Mas se for live, aqui no Instagram não sei como é que funciona. No YouTube dá para saber se foi live ou não. Mas parece que foi live. Se foi live, ela fez agora mesmo. Me parece que foi live. Me parece. Agora não sabemos. Independente se gravou ou não, o fato é que ela confessou, né? Então é isso aí que eu tinha para fazer. Se encerra essa situação. E algumas pessoas, eu quero contar isso, não sabem por que eu mudei de canal. Eu recebi muita represália que aquele canal Gospel para Deus. E para vocês, não foi CDA, não. Aliás, de muita gente. Como eu disse no início desse vídeo, o vídeo que eu fiz da Isa Reis, que o Agenor Duque diz que, teoricamente, o Samuel Mariano teria feito um filho com ela, esse vídeo foi removido pelo YouTube. E dizia assim no título, eu tenho a prova. Já até acho que mostrei na aba comunidade, dizia assim, removido o vídeo por ordem judicial. Eu quero fazer um vídeo, se eu conseguir, se o computador me ajudar,
no qual eu vou mostrar para vocês, só por Gospel News, em 4, 5 meses de Gospel News, quantas represálias eu recebi. Aí as pessoas não entendem por que a gente muda de assunto, por que a gente muda de canal, porque essa gente do gospel, a maioria deles são arrogantes. Eles não aceitam seus defeitos, as suas falhas. Eles são homens e mulheres de Deus acima do bem e do mal. Eles gostam muito de massacrar o anônimo, criticar, mas quando é com eles, é bico calado. Então, para vocês terem uma ideia, eu acho que no mínimo 5 represálias eu recebi. Eu recebi essa da Isa Reis, eu recebi o processo da IPDA, tudo com Gospel News. Eu recebi da Igreja do Amor, aquele documento, eu recebi da Assembleia de Deus de Pernambuco, e eu recebi do Leonardo, do Bruno Leonardo, aquele bispo lá. 5 represálias, 5 contestações. Eu acho que o povo pensava, essa turma aí, que o Gospel News tinha muita relevância. O meu modo de ver não tinha tanto. É que fosse um jornal ou alguma coisa assim, então eles vinham com tudo. E sem falar do hater que ficava me incomodando do Josivaldo Batista. Então são 6. Soma-se a uma certa feita que o Valdemir Santiago pediu para remover meu vídeo e foi removido, do caso dele com aquele cantor, o Eduardo, o nome dele, que fez dupla com o Leonardo, o Eduardo. E também somando aquela outra represália inicial lá, no caso que eu falei Eduardo Costa, somando aquela do Davizinho, 8. Desde 2020 para cá, mas claro que os canais têm outro nome. Mas impressionante, em menos de 5 meses, eu recebi 5 ou 6 represálias do Gospel News. O que eu vou fazer? Eu vou continuar falando para depois perder o canal? Eu não. Então, é tudo com cautela. E muitos assuntos, lamentavelmente, sinto muito, eu não vou poder mais estar falando. Não. Ou vou falar de outra forma, ou não vou falar. E quem quer pregação, né, nesse canal vai ficar um pouco sem isso. Acompanhe o canal Pregador Bruno G. Em breve vai ter muitos vídeos, já tem alguns lá. Algumas coisas da Santa que eu tirei daqui, que são vídeos no qual eu comento, eu não vejo problema nenhum ali naqueles vídeos, estarão lá ou já estão lá também. As orações que estavam aqui vão estar lá. E é assim que eu vou proceder. Aqui eu vou trazer talvez muita história, eu pretendo no futuro, né, trazer curiosidades nesse sentido. Exatamente. Se falar a verdade, somos punidos porque eles querem viver na mentira. Quando Deus levantam para abrir os olhos do povo, já vem um do lado do cão para querer abafar. Claro, além dos fãs, se fosse os fãs, a gente se incomoda, mas é tolerável. O problema é o seguinte, é começar a vir para um processo, porque eles têm poder aquisitivo para comprar os melhores advogados, para comprar até juízes para dar sentença favorável a eles. Eles têm poder, poxa. Não é fácil. Por que o... Então, para encerrar, eu tenho algo a ser feito. Essa gente tem poder. Tem poder por conta dos incautos que deram a eles dinheiro e eles fazem gato e sapato. Então, você falar alguma coisa, você sofre.
Vocês não lembram do caso do bispo? O bispo Alfredo? Quem é que não lembra o caso do bispo Alfredo? Que fazia só denúncias da Igreja Universal. Ele teve que fazer um acordo para remover todos os vídeos para o canal dele continuar e ele não tem mais problema. Porque eles têm poder. Foram encontrar ele lá em Portugal. E o processo era no Brasil e foi lá para Portugal. Entendeu? Então não é fácil. Ainda mais a Universal da vida que tem poder, né? Às vezes você comentando só notícias. Muitos dessa gente aí ficam incomodados. É com aqueles que saem e começam a falar no YouTube. Por exemplo, eu sou um ex-IPDA. Não fui grande coisa dentro da IPDA, não fui pastor, não fui dirigente, fui no máximo obreiro, mas como eu tenho um conhecimento, sei de muita coisa, porque vivi no meio de pessoas que conhecia e porque meus familiares fizeram tudo lá dentro praticamente, no sentido de ser dirigente, financeiros, etc, etc. Então, eles sabem que muita coisa que eu falo é verdade. Aí vão ficar incomodados. E não fica incomodado, por exemplo, com o André Carpano da vida, com outros canais que são pessoas que não foram da IPDA, mas comentam por comentar. Porque o meu comentário acho que tem mais peso que o dos demais, penso eu. E às vezes as pessoas comentam de notícias como eu faço, geralmente, sempre trazendo uma base. Só que não importa, é eu falando. É um eixo, tem mais credibilidade. E assim a perseguição é maior. Como foi no caso do bispo Alfredo da Universal. As pessoas têm que entender isso. E depois vem uns aí para me incomodar, dizer assim, tá correndo do pau, cadê o vídeo, cadê as coisas? Os vídeos estão aí. Os vídeos vão continuar. Só que eu não vou poder estar falando. Outros vídeos vou ter que editar. Bora. E também cansa estar falando só de um assunto. E se eu for continuar no mundo gospel, tem muita coisa por aí. Tem advogados de Jesus Cristo, a gente crê. Só que quer dizer, a gente pode perder o canal. Deus pode me defender, pode me honrar, pode. Mas eu posso perder o canal. Perder o canal, não tem a ponto de comunicação para estar falando a verdade para as pessoas. Não tem também uma fontezinha de renda, que às vezes o YouTube dá. E não é pela fonte de renda. Porque, na realidade, às vezes eu nem ganho. Ou quando ganho é migalha. Mas é principalmente para as pessoas não estarem mais atentas. Porque o povo tem memória curta, por exemplo, se elimina um hoje, pode surgir outros e trazer a verdade. Claro, pode. Mas só que aqueles que têm memória curta ou são inocentes vão dizer, tá vendo? Aquele cara é um mentiroso, perdeu o canal porque era um mentiroso. E assim que vão dizer. Por que o canal Falso Evangelho foi extirpado do YouTube? Vocês sabem? Primeiro que eles cometeram uma falha, eles não davam a cara a tapa. Eu estou dando. Por isso que eu sou mais resistente nesse sentido, e eu não falo só deles, eu falo de vários temas. O que ocorre? Foram destruídos, porque também foram imprudentes. Mas foi o primeiro canal de denúncias claras e evidentes contra essa turma. Tanto é que muitos vídeos ainda estão no YouTube e eu me baseei em muitos deles para fazer muitos vídeos. Por exemplo, tem vídeo no YouTube que estava no canal do Falso Evangelho que diz que Lorival, um pastor de Santa Catarina do Oeste, que Lorival andava de bermuda. Tínhamos uns vídeos aí que, enfim, mostrava a banda Jeová Rafá cantando música secular que não podia, a música lá do ionadense da banda Roupa Nova e outras coisas. Graças à ponte do Falso Evangelho. Quer dizer, derrubaram o canal Falso Evangelho, Deus levantou outros. Não foi só eu creio que teve outros canais aí. Por exemplo, apareceu o irmão Tenório, muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, advogado. Foi lá, deu uma entrevista para o canal Radical TV, que é um canal forte também, começou a ter denúncia lá. Meu canal não tem estouro. Você vê um vídeo que o irmão Wilson e o Tenório fizeram lá no canal Radical TV, deu mais de 100 e poucas mil visualizações, deu até mais do que aquele meu vídeo que deu 100 e alguma coisa, 140, parece. Acho que esse dos irmãos aí deu até mais. Então, quer dizer, Deus vai levantando as pessoas. Porque,
Imagina só. Será que Deus não está indignado com essa farsa toda, com essa enganação toda no nome dele? Claro que está. E as pessoas que são lesadas com mentiras também ficam indignadas. Isso aí procede, né? Quando estava lá dentro era homem de Deus, quando estava fora era filho do diabo. Isso aí. Eu, na realidade, já quando estava lá, eu fui chamado certa feita por ser zeloso daquele regulamento deles de filho do diabo. Então, uma vez até lá dentro já estava me chamando de filho do diabo. E essa coisa de diabo e de Deus, isso é irrelevante. A gente nem deve dar bola para isso. Você é um homem de Deus. Veio alguém comentou no meu canal dizendo: vocês, era eu, o Wilson e o Tenor, vocês são homem de Deus, eu sou fã de vocês. Eu nem dou bola, porque primeiro que eu já não gosto que digam que são fãs de mim. Segundo, que homem de Deus, a gente pode até ser homem de Deus, só que a gente é falho, não é porque é homem de Deus que são perfeitos. Eu não quero que venham me bajular ou me idolatrar, não, porque eu sou pecador. Eu trabalho de uma maneira diferente, na contramão dessa gente que idiotiza, fanatiza, engana as pessoas. Por que eles fazem isso? Porque dá dinheiro. Eu não estou afim de ganhar dinheiro de ninguém, mas de ensinar a verdade. E assim eu sou muito pauleado, de muitas formas. Não fico aí me chamando de estouradinho, revoltadinho. Eu não acredito. O Santo fez uma entrevista comigo e ele falou lá em tom jocoso, de brincadeira, que eu parecia ser um parente dos Mirandas, revoltado parente dos Mirandas. Aí eles vão lá, os fãs utilizam aquela parte que o Santo disse para me atacar. Dizendo, você é um revoltado com IPDA e você tem problema psíquico. Ou você é um revoltado com IPDA e você quer destruir a doutrina. Irmãos, os fanáticos não decretam isso. Olha o que eles utilizam. E a gente está aqui ensinando a verdade para eles, para não enganar ninguém. Se todos fossem problemáticos que nem eu, né? Se todos assim fossem, uma expressão que o Santo disse ali mesmo, fosse revoltado, que nem eu, do sistema religioso, da farsa do sistema religioso, seja de igreja que for, nós teríamos muita bênção. Muitas pessoas não perdendo dinheiro por aí, muitas pessoas abençoadas, curtindo a vida, de acordo com os parâmetros bíblicos, e adorando a Deus em espírito e em verdade, como deve ser, e não em matéria e em espírito. Matéria e mentira, perdão. O outro apareceu aí na internet, nos comentários, dizendo assim: você quer destruir a doutrina. Destruir a doutrina. Que doutrina, cara paga? Doutrina bíblica? Tem poder para destruir a doutrina bíblica? A doutrina de usos e costumes é a coisa que tu criou da tua cabeça. Aí eles disseram assim: nós temos podres. Que podres que tem meu? Vídeos antigos aí que do outro canal que eu tinha lá, eu tenho ainda, que outro era conteúdo edificante, depois virou Bruno G News, que é um canal que eu comecei em 2017, mudou muito, com o caso Flor de Lis, eu falei muitas coisas, falei muita coisa, pode lá ver, o que vão achar? Eu nem era casado naquela época, eu não era nem compromissado naquela época. Aí vão encontrar lá, sabe que eu estou lá falando com mulherzinha não é no WhatsApp, é no Superchat lá, fazendo ela brincando e eu brincando daqui a colar. Vamos lá, pega aquilo lá. Vamos lá, fala lá, seus tolos. Ela vê se eu não sou solteiro, não era solteiro. Então é uma gente louca que eles querem pegar alguma coisa tua para estar falando, mas não tem como pegar de mim. Não tem. E outra, ainda que pegue, eu não sou pastor. Eu não estou enganando ninguém, eu não estou roubando dinheiro de ninguém. Eu não estou dando uma de santo aqui dentro. De YouTube ou qualquer lugar. São gente perversa. Que semeia contenda, suspeita o mal.
Mas só que essas pessoas que fizeram mal para mim, eu digo até pessoas próximas, que até foram fora do YouTube, em que fizeram mal para mim. O próprio Deus fez justiça. E eu creio que Deus vai fazer também. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não criei, por exemplo, que nem tem um canal aí que criou, ele diz que não sabia, mas eu tenho a minha opinião própria. Eu não criei e nem endossei campanha de criptomoedas para enganar ninguém, para ganhar dinheiro, não. Tudo que, graças a Deus, se um dia eu ganhei do YouTube, eu ganhei do YouTube, claro que eu ganhei. Foi com honestidade, não foi enganando nada. Ninguém, nada e ninguém. Não fui enganando. Mas segue. É por isso que eu não gosto de estar nesse meio. Eu gosto que esse meio é um meio invejoso, é um meio contendeiro, é um meio que não querem saber de palavra de Deus, só querem saber de heresia, de falcatruagem, de engodos e mais engodos. Eu tenho até todo respeito, muito asco desse meio. Tem muito fã. E o YouTube tá cheio de gente tudo quanto é lá. Tem aqueles que são desigrejados. Eu sofro retaliação dos desigrejados, porque eu não sou dos jeitos desigrejados, que são esses são verdadeiros revoltados. Não quer saber de nada que está na Bíblia, que a Bíblia foi adulterada, não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Eles vivem uma coisa assim à parte. Às vezes até querem saber de Deus, mas é um Deus da mente deles, criado por eles próprios. Não é um Deus que tem base na Bíblia. Por isso que eu gosto muito do Caio Fábio, porque o Caio Fábio tem as falhas dele e muitas coisas que ele fala, sendo absurdo ou não, mas pelo menos ele diz que está na palavra. Ele não diz que a Bíblia foi adulterada. Ele não prega esses extremismos. Então, um camarada que Deus aperte ele para ele continuar pregando ou para que ele pregue aquilo que ele aprendeu mesmo no passado, ou volta a pregar aquilo. E tem coisas que ele prega que é lindo, você vê, que é bíblico. Não só ele, tantos outros por aí. Ok? Tem que servir a Deus e não ao homem, claro. O irmão está dizendo que congrega em outro ministério. Eu nem congregar, não congrego. Mas eu tenho fé em Deus. Aí sabe o que acontece? Esses fanáticos aí, eles ficam pegando aqueles títulos que eu coloco assim para chamar a atenção. Deus não existe, porque não tem como comprovar. Eu sou ateu, graças a Deus. Outra vez eu disse assim, Jesus não virá porque Deus não existe. Aliás, não fui nem eu que disse isso. São ateus que têm cartazes por aí e que escrevem isso. Então eles não vê o vídeo e já vão lá. Eu sabia que tu era um descrente, um ateu, eu sabia. Coloquei lá no outro canal, no pregador. A Páscoa é uma farsa. Aí eu sabia que tu virou um ateu. Tolos, débeis, vão ver o vídeo todo. E quem diz que a Páscoa é uma farsa, a ressurreição de Cristo, não sou eu, sou os tolos, são os judeus que dizem que Jesus não ressuscitou, o corpo dele foi roubado. O corpo dele foi roubado. Está escrito na Bíblia, a mentira dos judeus. O corpo de Jesus foi roubado, não foi ressuscitado. Aí os tolos não sabem nem disso. Eu sou ateu mesmo, desse teu Deus burro e dessa tua igreja ignorante que você segue. Não tem nada de Bíblia, só tem besterol. Agora, do Criador dos céus e da terra, eu creio, porque eu não sou nada sem Ele. Sou pó e cinza. E não é você que vai me salvar. E tudo que eu disser, eu presto conta diante de Deus, não é diante de homem, não é diante de adúlteros e adúlteras, enganadores e enganadoras. Como você viu o vídeo da pastora comigo? Sim, vi. Já comentamos aqui. Ok, meus caros? Às vezes eu tenho que desabafar aqui, porque tem hora que a gente cansa. Essa gente, eles não vê o vídeo e só sabe ver o título e criticar. Que nem
coloquei 2 vídeos lá no canal Pregador Bruno G, no qual eu estou relatando o que eu vivi na IPDA. O que eu vivi na IPDA. Ele falou assim, você só sabe falar de IPDA? Mas os canalhas não vê os vídeos da pregação, meu Deus do céu. Não vê o vídeo lá que eu falei sobre as testemunhas de Apocalipse. Não vê o vídeo lá de oração. É triste também isso, é incomodante. Mas vamos vivendo, vamos lá. E o YouTube, para variar, já censurou esse vídeo aí com a monetização. Não estou nem aí. Comentamos o fato. Abraço e até a próxima.